Bom dia a todos, que Deus abençoe grandemente no nome de Jesus, que a paz do nosso Senhor Jesus venha reinar sobre a vida de cada um que está assistindo esse vídeo e dos seus familiares, amigos e inimigos. Que Deus abençoe grandemente. Hoje quero trazer duas passagens bíblicas, quero trazer um vídeo curto falando de duas passagens bíblicas, a importância da oração e a importância da palavra. Dois casos na Bíblia que homens que tinham certeza que o Senhor faria um milagre, pessoas em conjunto, orando pelo mesmo propósito, buscando pelo mesmo propósito, e o milagre acontecendo, em nome de Jesus Cristo. Eu quero iniciar então, amados irmãos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, e versículo 1, na qual nos diz assim a poderosa palavra do Senhor. Tem como título: O anjo liberta Pedro da prisão. Naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja, com o objetivo de maltratá-los, e matou a Tiago, irmão de João, por execução a fio da espada. Observando que essa atitude agradava aos judeus, prosseguiu, ordenando também a prisão de Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere, e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas com 4 soldados cada uma. Imagina, foram 16 soldados vigiando a Pedro. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento público logo após a Páscoa. Assim, Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. E aconteceu que na noite anterior ao dia que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, com algemas presas a 2 correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Subitamente surgiu um anjo do Senhor, e sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou ao lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo continuou a orientá-lo: veste a tua roupa e calça as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro seguiu, mesmo sem saber se o que estava acontecendo por meio do anjo era de fato real, pois lhe parecia fruto de uma visão. Todavia passaram a primeira e a segunda sentinela e chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo se afastou dele. Foi quando Pedro caiu em si e disse: agora entendo, sem qualquer sombra de dúvida, que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu tramava contra mim. Depois de assim refletir, colocou-se a caminho da casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas em oração. Eis que Pedro chega e bate à porta do alpendre, e uma serva chamada Rode veio a atender. Assim que reconheceu a voz de Pedro, tomada de grande alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: é Pedro, ele está lá fora à porta. Todavia eles lhe replicaram: estás fora de si? Mas diante da forte insistência da mulher em afirmar que era Pedro, ponderaram-lhe: ora, é possível que tenha visto o anjo dele. Entretanto, Pedro continuou batendo, e quando enfim abriram a porta e ouviram, ficaram atônitos. Ele, por sua vez, fazendo-lhes sinais com a mão para que se calasse, explicou-lhes como o Senhor o havia libertado do cárcere, e pediu-lhes: anunciai isso a Tiago e aos demais irmãos, e saindo retirou-se para outro lugar.
Assim que o dia raiou, houve enorme tumulto entre os soldados quanto ao que teria ocorrido a Pedro. Ordenando uma busca completa e não o encontrando, Herodes submeteu todos os guardas a severo interrogatório e por fim os mandou executar. Passados esses acontecimentos, foi Herodes da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Olha que poderosa palavra, amados irmãos. Olha que poderosa palavra que se encontra em Atos Apóstolos. Depois de Jesus ser assunto aos céus, depois que Jesus morreu na cruz do Calvário por amor a mim, por amor a ti, por amor a todos nós, independente das transgressões, independente do que erramos e falhamos, ele nos perdoou de todos os nossos pecados. Passou-se um tempo, os apóstolos foram revestidos com o poder do alto. A promessa foi cumprida. A missão começa a se iniciar. Herodes, o rei daquela época de Israel, o que ele faz? Ele manda matar Tiago, um dos apóstolos, a fio da espada. E todo aquele... Aí houve um alvoroço ali, o povo se alegrou quando mataram um grande homem de Deus, o apóstolo de Deus, Tiago, servo fiel ao Senhor Jesus. E aí com isso ele pega e manda prender Pedro. E no que manda prender Pedro, ele também já tinha um destino tramado. Ele já tinha uma palavra final para a vida daquele homem. Mas a palavra final, ela pertence ao Senhor Deus. A última palavra vem do nosso Senhor. E ele faz o quê? Deus entra em ação pela vida de Pedro, através da oração fervorosa dos santos, dos amados irmãos. Diz a palavra do Senhor que eles estavam numa casa de oração, estavam numa casa reunidos em oração fervorosamente, em um só espírito. Todos eles juntos em oração, lendo palavra, orando, buscando a presença do Senhor. E que através da oração fervorosa, diz a Bíblia, que haviam 16 soldados vigiando a Pedro. E Pedro estava atado, amarrado, e disse que, algemado, e disse que o anjo vem, e que tinha 2 sentinelas, 2 soldados, um de cada lado de Pedro, também cuidando. E o anjo solta Pedro. A palavra do Senhor diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Se nós tememos ao Senhor, se nós obedecemos a sua palavra, se nós vivemos para o Senhor, os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. E ali, assim, o Senhor faz um milagre tremendo. Pedro achando que era uma visão, mas estava já acontecendo. Não era primeiro o fruto de uma visão para depois vir a acontecer. Já estava acontecendo o milagre. E o milagre acontece. Pedro é solto pelo anjo. E a palavra do Senhor diz assim, ó. Em si disse... Foi quando Pedro caiu em si e disse: agora entendo, sem qualquer sombra de dúvida, que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu tramava contra mim. Ele entendia que o quê? Que o milagre tinha chegado, que o Senhor enviou seu anjo forte a favor de Pedro e o libertou das mãos do maligno. Eu digo para vocês, amados irmãos, continue firme em oração. Continuemos juntos em fervorosa oração, irmãos, juntos no mesmo propósito, que o Senhor enviará o seu anjo e o milagre acontecerá. Não há causa impossível para o Senhor. Se teu filho está nas drogas, o Senhor o libertará. Se tua filha está na prostituição, o Senhor a libertará. Se você acha que não tem mais jeito para aquela doença, o Senhor entrará no cenário e mudará a história. Pedro, grande homem de Deus, foi liberto para continuar fazendo a missão de Deus. E se muitos disserem agora assim nesse vídeo, pensarem e olharem e disserem, não, mas Pedro era um servo firme, um apóstolo, um homem de Deus, por isso que o Senhor interveio. Mas aí vos trago outra palavra que está num dos evangelhos de Marcos, capítulo 2, versículo 1 em diante. Assim diz a palavra do Senhor, então, em Marcos, capítulo 2, versículo 1 em diante. Dias depois, tem como título, Jesus cura um paralítico. Dias depois,
Quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinha como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Desculpa, irmãos, tive que pausar o vídeo. Estavam buzinando na frente de casa. 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinha como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue sua maca e ande. Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levanta-se, pegue sua maca e vá para casa. O que eu quero focar, amados irmãos, é nessa parte aqui do versículo 3 que diz assim, ó: 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinha como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto da casa, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram um homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Viu, amados irmãos, o que eu quero que vocês entendam? As dificuldades que esses 4 homens cheios de fé, que tinham a certeza que o Senhor Deus, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, poderia fazer um milagre, era concreta. Eles tinham a plena certeza que se levasse esse homem até os pés de Jesus, o Senhor entraria com o milagre, o Senhor entraria com a restauração, o Senhor entraria com a cura, o Senhor entraria com perdão com perdão dos seus pecados. Foram 4 homens. Nenhum momento a Bíblia menciona que aquele homem que estava paralítico tinha alguma fé. Nenhum momento a Bíblia menciona que aquele homem acreditava no Senhor. Tanto é que o próprio Jesus diz, no versículo 5, ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, ao ver a fé dos 4 homens, aí então Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Mandou ele se levantar da maca e andar. O que eu quero que vocês entendam, amados irmãos, trouxe 2 palavras distintas, mas semelhantes ao mesmo tempo. Uma palavra na qual tinha um servo preso, um homem de Deus, um homem valoroso, um homem na qual lutava pelo evangelho, pelo verdadeiro evangelho, um homem na qual estava preso aos olhos do homem injustamente, mas aos olhos de Deus justo, para mostrar o seu poder, o seu milagre. Antes havia morrido outro servo do Senhor, Tiago, ao fio da espada, mas por amor à palavra, um servo que já estava salvo também. Mas Deus permitiu a morte de Tiago. Mas Deus se mostrou o seu poder também na morte de Tiago e na morte de Pedro. Porque Tiago, mesmo morrendo por amor ao Senhor, ele foi até o final e foi salvo. E Pedro foi liberto. E nessa outra história nós vemos a história de um homem paralítico, na qual 4 homens, amigos seus, creio eu,
Por isso que eu digo, nós, como homens e mulheres de Deus, temos que se levantar por aqueles que não conhecem o Senhor, temos que se levantar por nossos parentes, familiares que estão perdidos, por nossos inimigos também, porque são almas preciosas para o Senhor. Temos que se levantar por esses que estão aí fora, sem esperança, e levá-los até Jesus, até os pés do Senhor. Nós temos que clamar, orar fervorosamente, buscar na palavra, e o Senhor entrará com milagre. Amém, amados? Quero deixar essas palavras, quero deixar esse vídeo curto. Muitos dirão, mas é 15 minutos, 16 de vídeo, mas no meu normal isso é curto, porque geralmente eu trago um vídeo de 1 hora. Amém, amados? Então, fiquem com essa palavra. Que o amado Espírito Santo venha consolar as vossas almas. Que o amado Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, venha ajudá-los a enfrentar as batalhas de cada dia. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.